Obrigada, Cláudia, por essa bela apresentação. Vamos ouvir agora a Maria Tereza Esteban. Maria Tereza, passa para ela. Eu vou precisar... Não, do controle. Bom, boa tarde a todas e todos. Agradeço muitíssimo o convite, a possibilidade de estar de novo no seminário, conversando, retomando algumas conversas, né, Cláudia? Sim. Começando outras conversas novas, sempre é um espaço importante de encontro, né, e de reflexão e de conversa e de pensar muitas coisas, né, e compartilhar muitas coisas. Então, eu venho acompanhada das crianças. E aí, hoje, quando eu estava terminando de organizar a apresentação, eu lembrei, não sei por que me deu vontade de dizer isso, mas me deu vontade. Eu lembrei de uma coisa que, quando eu era criança, eu aprendi com uma babá que nós tínhamos, a botar bala numa encruzilhada perto de onde morávamos, para que as crianças nos protegessem. Isso é um ritual, quer dizer, uma apropriação bastante sincrética de rituais ligados às religiões afro, né? Então, talvez por isso eu até hoje me sinta mais segura quando eu estou acompanhada pelas crianças, né? Já que eu aprendi ali que botava bala e as crianças nos protegiam. Então, eu venho aqui junto com as crianças para tentar pensar do lugar de onde eu falo, né? Eu sou pedagoga, professora da Faculdade de Educação, e que venho trabalhando a questão da avaliação, mas bastante vinculada às questões relacionadas ao fracasso escolar. E repito sempre que o fracasso escolar no Brasil tem nome, endereço e brinco que agora tem número de telefone celular. Nós sabemos exatamente onde estão as crianças que fracassam. Nós temos um índice de fracasso escolar que se mantém mais ou menos permanente há décadas. Mudam os indicadores, mexe para lá, mexe para cá, mas nós continuamos com um índice altíssimo de fracasso escolar. Então, essa é uma questão que me parece que a gente volta e não dá conta, né? Então, eu queria pensar... eu vou ter que mexer aqui. É isso? Como é que é? Foi. Eu trouxe aí só um elemento de um documento do Observatório de Equidade do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, portanto, um documento oficial de 2011, que o título... Essa é uma cópia da página do documento, então é assim, com esse amarelo destacando, né, que o nível de escolaridade da população brasileira é baixo e desigual. E aí vai mostrar uma série de dados de desigualdade regional, mas eu queria chamar a atenção para a desigualdade entre o que chamamos 20% dos mais ricos e os 20% dos mais pobres, né? Os 20% mais ricos da população brasileira têm o dobro de tempo médio de escolarização do que os 20% mais pobres. Portanto, está muito claro a dimensão socioeconômica do fracasso. E me parece que essa discussão socioeconômica vem, de certa forma, dando o direcionamento do debate em torno do fracasso e me parece que ocultando uma outra questão que, para mim, é muito importante e é com ela que eu vou tentar dialogar, que é a questão cultural, né? Na medida em que o fracasso escolar está circunscrito às classes populares, nós temos aí todo um contexto de diferença cultural que chega à escola e que nós vamos ter um enfrentamento entre um currículo, um projeto educacional, mais do que um projeto escolar, mas um projeto educacional que é monocultural, para uma sociedade que é intensamente pluricultural como a sociedade brasileira. Então, as classes populares, quando elas chegam à escola, elas trazem com toda a evidência, né, a marca dessa diferença cultural e isso vai, portanto, produzir um confronto que eu não diria para além das questões socioeconômicas, mas eu diria que pelo menos tão importante quanto as questões socioeconômicas, arrisco a dizer que, em alguns momentos, mais significativo do que as questões socioeconômicas, né? Então, é um pouco desse enfrentamento que a diferença vai produzindo no cotidiano da escola que eu quero... É sobre essa questão que eu tenho tentado pensar ultimamente, né? E como é que, então, essas crianças que vêm e trazem a diferença como problema,
né, mas não como um problema no sentido negativo, vão tendo as suas experiências na escola organizadas de tal modo que essas diferenças vão se tornando, pouco a pouco, deficiências, né? Então, há por aí também uma força muito grande do discurso da medicalização, na medida em que a diferença vai se articular à desigualdade, e a desigualdade e a diferença, a ideia de deficiência, de falta, de problema, de doença, de enfermidade, todo um conjunto aí de associações que vão sendo feitas, né? Tem que usar lá e cá, difícil isso. Então, eu vou pensar que política pública vem sendo implementada nesse país que o próprio governo federal reconhece que tem uma desigualdade educacional imensa, como o documento anterior mostrou. Bom, nós temos um sistema de avaliação externa, né, no Brasil, que se dá através de aplicação de exames periódicos a crianças de 8 anos, 10 anos e 15 anos. Né? Então, elas são as de 8 anos são avaliadas nacionalmente a cada ano. Então, eu peguei o discurso do documento que vem orientando os professores da Provinha Brasil, que é essa prova aplicada nas crianças de 8 anos. O discurso vai dizer, o texto, né, que vem para a escola. A Provinha Brasil é instrumento pedagógico, sem finalidades classificatórias, que fornece informações sobre o processo de alfabetização aos professores e gestores das redes de ensino e tem como objetivos principais: 1. Avaliar o nível de alfabetização dos alunos turma nos anos iniciais do ensino fundamental. 2. Diagnosticar possíveis insuficiências das habilidades de leitura e escrita. Né? Então, aí já vem a marca, né, da ideia da insuficiência, da incapacidade, da impossibilidade. Deixa eu ver se eu vou saber fazer isso. Não vou saber fazer. Bom, aquela grade ali que aparece, o resultado da prova vai sendo colocado ali. Quando a professora termina, ou a professora, ou quem corrigir, porque não necessariamente a prova, o que ela tem é aquela grade ali colorida. Como é que isso pode servir para fornecer informações sobre o processo de alfabetização de qualquer coisa? Né? Vem acompanhado da tabelinha abaixo. Né? Essa é a tabela do teste aplicado no final de 2012, é o mais recente que nós temos. Nível 1, as crianças que têm até 4 acertos. Nível 2, de 5 a 9, e assim sucessivamente até o nível 5, que é o mais alto. Portanto, nós não temos aí nenhum elemento que possa fornecer informações para pensar sobre o processo de alfabetização, sobre o processo pedagógico. Né? Embora ele diga que não tem finalidades classificatórias, a única possibilidade de trabalho com esse material é organizar uma classificação. Não tem nenhuma outra possibilidade. Só para confirmar um pouco, para dizer que não é só... fiz alguma coisa errada aqui. Que não é só má vontade minha com o documento, né? É também, na medida em que eu discordo absolutamente de um processo que busca mensurar o desempenho das crianças e construir propostas pedagógicas a partir de mensuração de desempenho. Então, por princípio, né, eu sou contra a ideia de que todas as crianças do país tenham que fazer a mesma prova no mesmo dia, do mesmo modo. Eu sou contra que todas as crianças da mesma turma tenham que fazer a mesma prova no mesmo dia, do mesmo modo, que dirá de todo o país. Então, eu reconheço a minha má vontade, mas, para não dizer que é só implicância, o documento vai mostrando, né, um pouco abaixo. Evidencia-se assim, e é muito interessante como é que o discurso vai sendo capturado. Não é? Como é que, quando a gente lê, as palavras são muito semelhantes àquelas que nós defendemos e pelas quais temos lutado. Né? Evidencia-se assim o lugar da mediação do professor. A sua postura investigativa é o elemento central nesse tipo de avaliação. Ele transforma a dificuldade em fonte de informação sobre o que a criança pensa sobre a escrita ou sobre o que ela acha que a escrita representa. De novo, a ideia de dificuldade. Aquilo que se apresenta como diferente é traduzido sistematicamente como dificuldade.
No parágrafo seguinte, vai no mesmo sentido, né? A utilização de diferentes estratégias pode auxiliar o professor a orientar de forma adequada as famílias e possibilitar o repasse de informações sobre o processo de aprendizagem dos alunos por meio de, tem uma série de itens, eu selecionei um. Seleção de algumas capacidades nas quais os alunos apresentam maior dificuldade, com explicações paralelas sobre como elas são desenvolvidas em sala e com exemplo de atividades e sugestões de tarefa. De novo, a palavra dificuldade, eu nunca tive paciência de botar lá para contar quantas vezes ela aparece, mas eu tenho certeza que a cada 2 parágrafos ela aparece 3 ou 4 vezes, né? Então, essa ideia muito clara, né, de que a diferença é demonstração de uma dificuldade. E aí retomo a questão fundamental, a relevância disso quando nós estamos falando da escola pública que trabalha com crianças das classes populares, nos erros que demonstram dificuldade, mas a sua diferença está na demanda que fazem para a escola. É preciso que a escola seja uma outra coisa. É preciso que o projeto educacional brasileiro seja uma outra coisa, não é, articulado a partir de outras perspectivas e com outras finalidades. E até onde eu venho acompanhando, né, nesse tempo todo que eu estou na escola, que eu entrei na escola pública para alfabetizar em 1985, e mesmo vindo para a universidade, continuo lá semanalmente. As crianças me protegem, estou tendo cada vez mais certeza disso. Então, nós vamos vendo, né, todo um conjunto de enfrentamento de um projeto educacional que não responde absolutamente às demandas e às necessidades, os interesses, os valores, as expectativas das classes populares, né? Que não temos ainda organização suficiente para elaborar essas propostas e colocar em confronto, mas me parece que no cotidiano essas questões vão sendo fortemente evidenciadas. Bom, como é que isso vai entrando, então, na sala de aula, né? Não sei se vocês conseguem ver. O que é isso? Isso foi um quadrinho que eu pedi para a orientadora pedagógica da escola onde eu venho desenvolvendo a minha pesquisa, então, que ela localizasse quem são as crianças que as professoras identificam como tendo dificuldade de aprendizagem, né? Até porque nós temos trabalhado com um interesse bastante especial em desmontar essa ideia de dificuldade de aprendizagem. O que é dificuldade de aprendizagem? Dificuldade de aprendizagem temos todos nós. Mas, quando se fala de dificuldade de aprendizagem na escola, isso tem um certo matiz, né, patológico, de falta, de impossibilidade, de incapacidade. Então, esse conceito está muito marcado pela negação do outro. Então, nós temos trabalhado muito no sentido de discutir com as professoras o que é dificuldade de aprendizagem e por que é que ter dificuldade de aprendizagem é um problema, já que todos nós temos o dia inteiro, a todo momento, muitas dificuldades de aprendizagem. Então, nisso, ela montou um quadrinho para mim, e aí tem as iniciais das crianças, e aí é interessante como é que esse discurso da medicalização está apropriado pelas práticas cotidianas na sala de aula, né? Então, ela vai colocando ali, tem 5 crianças, das 14, 6 crianças estão em tratamento, isso tudo é observação da professora, né? Em negrito, que é o que eu botei naquele tom meio rosa, porque não dava para botar negrito. Em negrito, alunos com laudo ou em tratamento com ciência da escola. Demais, em momento de avaliação interna. Então, temos lá, avaliação em andamento. Nem eu consigo ler. Hemiparesia de braço e perna direita com alteração da fala e aprendizagem. O seguinte, deficiência auditiva. O terceiro, síndrome de Down. O quarto, parecer pedagógico, uso de medicamento, aguardando o laudo de TDAH. É muito interessante porque está aguardando o laudo D, não é? Então, o que está aguardando, se alguém já definiu isso? Mas
tudo bem, né? Atraso do desenvolvimento da linguagem, motricidade, atraso em atividade da vida diária, em atendimento por equipe multidisciplinar na Associação Fluminense de Reabilitação. Usa medicação. Depois, todos os que vêm a seguir, é a mesma observação, né? Parecer pedagógico, aguardando laudo. Parecer pedagógico, aguardando laudo para TDAH. Parecer pedagógico, aguardando laudo psicológico, né? Então, é muito que quem está aguardando laudo, com muita frequência, já tem um laudo de que está aguardando. E na escola, é interessante, porque tem um discurso que é assim, porque essas são as crianças que vão para classe de recursos. A classe de recursos é a classe para onde são encaminhadas as crianças portadoras de necessidades especiais. Então, diz assim, mas por que fulano foi? Não, ele tem problema, nós só não temos laudo. Né? Então, tem toda uma naturalização desse discurso da medicalização, em que cada vez mais a diferença vai sendo apropriada no cotidiano como um indicador de uma desigualdade, né? E de uma enfermidade. Né? Eu acho que é doença realmente. Né? É algo que... Então, quando a professora... ela diz isso, ela diz, não, a gente olha para ele e a gente vê que ele tem algum problema. Eu não sei qual é, isso é o médico que tem que dizer. Né? Mas, assim, que ele tem um problema, é óbvio que ele tem um problema. E por aí, nós vamos tendo todo um apoio, né, desse discurso, porque esse discurso ele não é inventado na escola, ele não é inventado pela professora. Né? Muitas vezes ele é apropriado pela professora de um modo até perversamente interessante. Por quê? Segundo a legislação, uma turma com por cada portador de necessidades educativas especiais, a turma reduz em 5% a quantidade de alunos. Então, tem uma produção, né, dos portadores para ter uma redução de aluno em sala de aula. Então, isso é uma certa estratégia para quê? Para poder, então, fazer um trabalho que dá mais atenção, porque tem menos alunos em sala de aula. Então, também, a gente tem que ter muito cuidado, não é, para não fazer um julgamento muito precipitado do discurso, porque ele está num conjunto de relações que não pode ser desarticulado para que a gente possa compreender quais são os muitos sentidos que vão se atravessando naquele discurso, naquele modo de funcionamento. Né? Então, a intenção, não é, algumas vezes, é interessante, a intenção, ao produzir a visibilidade desse sujeito portador de necessidade educativa especial, a intenção não é segregar o sujeito, é criar condições mais favoráveis para todos, inclusive para ele. Né? Então, é uma lógica muito perversa, da qual a escola também está aprisionada. Né? Então, algumas ideias que estão aí, né? Essa é uma criança esse trabalho de uma criança de 2º ano, tá, Cláudia? Essa não foi lá ter apoio lá com vocês. Essa é uma criança de 2º ano que tem uma escrita desse tipo, né? E aí, quais são algumas ideias fundamentais sobre as quais a gente está trabalhando, né? A primeira, a ideia de que é preciso discutir esse... 15 minutos, isso tudo? Faltam 15? Ai, eu estou correndo como uma louca. Estou crente que ela ia me dizer que faltam 5. Então, essa ideia de dificuldade de aprendizagem, que é preciso desconstruir na medida em que ela tanto rotula as crianças por trazer não só as diferenças de percursos como indicadores de impossibilidade, mas também as diferentes perspectivas de vida como indicadores de incapacidade, né? Porque essa é uma outra imagem muito frequente na sociedade brasileira, né? Que é a ideia do pobre e da pobreza como um lugar da falta. Né? Então, a primeira coisa, tem até um ditado popular, assim, um pouco... em tom de brincadeira, né, que diz, é pobre, mas é limpinho, não é isso?
Então, essa ideia de que a pobreza traz em si uma série de marcas negativas e uma série de impossibilidades, e que vai nos impedindo de perceber, e volto a dizer, na escola como parte da dinâmica social, não só na escola, mas que vai nos dificultando de perceber quais são efetivamente os conhecimentos, as práticas, as possibilidades que a cada dia os sujeitos em situação de pobreza, os sujeitos que ocupam as periferias, os sujeitos em situação de rua, vão produzindo como modo de produção da vida. E, portanto, que conhecimentos vão produzindo e que estratégias, não só de sobrevivência, mas que estratégias de produção, socialização, partilha do conhecimento também vão produzindo nesse espaço que, sim, que muitas vezes é de muita falta, não é? Mas é também de muita criação e de muita possibilidade. Aliás, como nós pudemos ir vendo nas mesas, né, que foram acontecendo antes dessa nossa. Né? Longe desse lugar ser um lugar da falta de perspectiva, da falta de criação, da falta de conhecimento, da falta de cultura, pelo contrário, é um espaço de criação permanente, não é? Porque a carência demanda, né, a criação e a reordenação do conjunto de relações para que a vida possa ir se fazendo. Né? Por outro lado, são grupos sociais, isso é corrente da gente dizer, cuja vida depende bastante da solidariedade. Né? Essa ideia da partilha, do encontro com o outro, da solidariedade, do estar junto, do fazer junto. Outro dia, uma aluna me contava que foi a um quilombo, e aí tinha uma festa no quilombo. Então, e a festa era à noite. Então, tinha uma sala, numa casa, onde ficavam os bebês. Então, cada hora, uma mãe ficava ali cuidando dos bebês de todas as outras, enquanto as outras iam para a festa. Quilombo, agora que eu vi vocês argentinos, quilombo no Brasil não é a mesma coisa que quilombo na Argentina, tá? Né? Porque quilombo na Argentina é bagunça, confusão, também né? Mas o quilombo foram espaços para onde os negros, né, escravos, então, fugiram e rearticularam e criaram outros modos de vida e que permanecem em comunidades quilombolas ainda hoje. Então, também é um quilombo no bom sentido do que vocês chamam, né, que é da bagunça, da desordem e tal. Mas essa questão, então, ela diz assim, então a criança chorava, aquela mãe que estava lá pegava o filho de qualquer um que fosse e amamentava. Né? Não tinha muito problema. Ela estava ali para cuidar da criança, daqui a pouco ela ia dançar, ela ia para a festa, ela ia, e outra mãe vinha e ia cuidar, e se precisasse amamentar o seu filho. Quer dizer, essas são formas, né, de construção da vida que vão se diferenciando muito desse sujeito escolar, que é um sujeito muito marcado pela ideia da individualidade, da privacidade, né, de uma linearidade, né, de um acompanhamento. Então, algumas vezes na escola diz alguma coisa assim, mas sabe que a mãe não sabe dizer quantos anos o filho tem? Que mãe é essa que não sabe dizer quantos anos o filho tem? E a gente pergunta, será que todas as culturas marcam o aniversário a cada ano e vão contando ano a ano? Né? Muitas culturas não trabalham dessa forma. E se nós pensarmos na nossa própria cultura, se a gente pegar algumas gerações para trás, é muito comum a gente dizer assim, a minha bisavó tinha mais ou menos 90 e não sei quantos anos. Ninguém sabe exatamente, porque esse modo de organização da vida é característico de um determinado projeto de sociedade, de uma determinada dinâmica cultural. Né? Então, como é que essas crianças vão trazendo para a escola um conjunto amplo, complexo, denso, importante de possibilidades e de conhecimento, e isso vai sendo frequentemente, não só invisibilizado, como vai sendo usado como elemento de desqualificação, né, e de produção de desigualdade
indicador, né, de toda essa perspectiva patológica, de inferiorização do sujeito, né? Uma outra ideia que é importante para a gente trabalhar, que tem a ver com essa, né, é que vai colocando na invisibilidade esse encontro e esse confronto cultural que vai compondo o cotidiano da escola. Outra questão para a escola adora a harmonia, né, e o consenso. Né? A escola... Eu sou orientadora educacional, tá? Por isso que eu vou dizer assim. Orientadora educacional está lá na escola para quê? Deu problema, conversa todo mundo, e aí fica tudo harmonioso, né? Olha, ele é seu coleguinha, não pode bater no coleguinha, não é isso? Lembra que a gente combinou que não pode bater no amigo? Aí o menino diz, mas ele não é meu amigo, então eu posso bater, né? Então, assim, essa ideia do conflito, do confronto, do dissenso, né, dessa coisa ácida, que está presente numa dinâmica de forte diferença cultural e de intensa desigualdade histórica como a nossa, ela vai sendo apagada nas experiências, nas práticas escolares. Quer dizer, há um desejo, não é, de que a escola funcione harmoniosamente, bem, que todos sejam capazes de se apropriar dos conhecimentos curricularmente estabelecidos como relevantes. Sim, mas isso é exatamente o quê? Né? Qual é o espaço, qual é a dimensão educacional dessas práticas? Né? Assim, não, mas aí eu já estou acabando. Qual é o espaço educacional dessas práticas? Onde é que estão os momentos em que nós podemos, sim, confrontar, divergir, até para produzir os consensos possíveis? Mas nem sempre o consenso é desejável, inclusive. Né? Muitas vezes o conflito é extremamente mobilizador. Então, como é que a gente vai trabalhando com essas questões e pensando... Sim, que a criança tem o direito da apropriação de determinados conhecimentos. Mas que conhecimentos são esses? Quem é que define que são esses e não aqueles outros? Né? Quem é que define que aqueles que a escola nem sabe que existe? Né? Que esses não devam estar na escola e que talvez eles não sejam muito mais significativos do que aqueles que estão lá no currículo. Eu sempre brincava dizendo que se a escola, em vez de me ensinar física, que eu nunca fui capaz de aprender, tivesse me ensinado a dançar, tinha feito um serviço muito melhor para mim, era muito mais interessante que eu tivesse aprendido a dançar do que física, já que física foi impossível de eu aprender. E eu me esforcei, eu fui boa aluna, tinha até boas notas e tal, mas aquilo foi algo da ordem do impossível. Né? Então, como é que se compõe, não é, isso que se valoriza como conhecimento escolar? Isso se compõe a partir de uma luta, de uma disputa, né, de uma disputa cultural intensa, e que essa disputa vai sendo apagada, higienizada, né, limpa, e é apresentada em tons, em cor de rosa, nos documentos oficiais. Né? Portanto, vai se produzindo todo um processo em que a diferença é traduzida em desigualdade e ela serve como justificativa para os processos históricos de discriminação e que vão, mais uma vez, alimentar toda essa dinâmica de produção desigual. Bom, o que a gente, então, tem pensado, né? Já que a ideia é... Nós temos pensado, e eu fiquei tão zangada quando eu li aquilo lá da avaliação como prática de investigação, porque eu venho falando isso há décadas, muito antes do documento, e eu dizia, é tão outra coisa. Então, assim, nós temos pensado, do ponto de vista da sala de aula, da escola, do nosso cotidiano, né, da avaliação como uma prática de investigação. Ora, se os sujeitos são diferentes, se suas culturas são múltiplas, se seus processos são os mais variados possíveis, eu não tenho como ter um padrão inicial a partir do qual verificar coisa alguma. Né? É preciso, então, que a gente construa processos compartilhados de investigação dessa dinâmica pedagógica, desses processos, e que, a partir daí, vá reconstruindo o próprio processo. Né? Então, eu trago aí um trecho de um relatório de uma professora, de uma turma de crianças classificadas como
tendo dificuldade de aprendizagem. E como é que ela vai construindo, né? Então, ela diz, num dos encontros com Douglas, 11 anos, terceira série, pedi que ele escrevesse um texto. Analisando a produção textual de Douglas, percebemos de imediato a falta de pontuação que poderia ser atribuída à ausência desse conhecimento. Mas seria só isso? Conversei com o aluno e ele me respondeu, Margarida, eu até sei que tem que botar os pontos, mas dá muito trabalho. E se eu ficar parando muito, eu me perco. É por isso que eu prefiro assim. A justificativa de Douglas precisa ser tomada como pista. Ele reconhece que os sinais existem, mas saberia utilizá-los? Se sabe utilizar, em quais circunstâncias ou tipos de texto costuma usá-los? Que tipo de cuidados Douglas estaria sinalizando para nós, professoras, ao trabalharmos esse conhecimento com os nossos alunos, né? Então, como é que ela vai estabelecendo um diálogo, mas também toma a própria fala do menino como objeto de reflexão e de discussão, né? E aí, como é que as crianças também vão podendo participar dessa história, né? Na medida em que a gente vai construindo um processo de avaliação que é com o outro e não sobre o outro, né? Esse processo de avaliação escolar que nós temos é fundamentalmente um processo sobre, em que um sujeito fala, nomeia, localiza o outro. Na medida em que a gente pode construindo essa possibilidade, né, essa ideia da partilha do coletivo e do lugar de cada um vai se consolidando. Então, isso é uma menina que, no final do ano, né, ela diz, eu espero que em 2011, minha escola me faça aprender mais e mais do que eu posso aprender. E me dê boas aulas, que a minha professora faça parte dela e eu faço a minha, né? Então, assim, é muito simples, não é isso? É alguma coisa diferente disso? A escola é um lugar para onde nós vamos aprender cada vez mais coisas, nós vamos aprender, e cada um faz a sua parte, e juntos nós podemos ir construindo novos conhecimentos, né? Então, na medida em que nós vamos podendo construir relações dialógicas, nós vamos podendo enfrentar com mais facilidade esse aprisionamento que a escola vem vivendo, que vai nos distanciando cada vez mais das relações intersubjetivas e da própria relação com o conhecimento. E aí o que nós temos pensado a partir dessas experiências, né, de reflexão com os professores, com os estudantes, reflexão partilhada, é ir construindo um processo de autoavaliação institucional, né, um processo que seja fundamentalmente de resistência às dinâmicas que visam a homogeneização, né, de modo que as diferentes respostas dos estudantes sejam percebidas como evidência dessa escola como espaço constituído pela diferença cultural. A ideia do conhecimento como uma construção sócio-histórica e cultural, portanto, instrumento de luta pela transformação social. Então, a escola como esse espaço comprometido com a libertação dos sujeitos subalternizados, e não um espaço higienizado de transmissão de informação, mas um espaço que, através dos processos coletivos, através de um debate intenso, que através de uma relação cooperativa, dialógica, solidária, reflexiva, efetivamente investigativa, que possa ir trazendo elementos que o conhecimento vá se consolidando cada vez mais como mais um, né, ou continuando a ser, mas com cada vez maior densidade, instrumento de luta pelos processos de transformação, na medida em que, do nosso ponto de vista, essa escola não funciona mal, essa escola funciona como ela tem que funcionar. É preciso que a gente vá transformando a escola como parte de um amplo processo de transformação da sociedade. Obrigada.